Oi, amigos. Muitos de vocês assistem ao meu canal sem se inscrever. Então, por favor, inscrevam-se se gostam das minhas histórias, e tenham um bom descanso. Amigos, hoje eu vou contar uma história sombria sobre como a viagem de trabalho da minha esposa mudou completamente a minha vida. Era o fim de julho de 2012. Minha esposa, Jenna, tinha uma viagem rápida de trabalho marcada. Ela sairia na quinta-feira à tarde e voltaria no sábado de manhã. Isso era algo comum no trabalho dela, então eu não pensei muito no assunto. Naquela quinta-feira de manhã, antes de ela partir, tomamos café juntos, como sempre fazíamos. Jenna estava do jeito dela, animada, sorridente, falando sobre a viagem de trabalho e dizendo como seria bom sair por alguns dias. Eu lembro que ela parecia especialmente empolgada com aquela viagem. Na época, pensei que fosse apenas porque ela não viajava a trabalho havia alguns meses. Nós nos despedimos com um beijo na entrada da garagem quando eu saí para trabalhar. Eu te ligo quando pousar, Jenna disse, com um sorriso brilhante. Eu não fazia ideia de que aquele seria o último sorriso verdadeiro que eu veria nela por muito, muito tempo. Os dias depois que Jenna saiu para a viagem passaram de forma completamente normal. Nós mantivemos nossa rotina de sempre, trocando mensagens com pequenas atualizações. Pousei em segurança. Estou prestes a pegar um táxi para o hotel. Ela me escreveu na quinta-feira à tarde, logo depois do voo. Aproveita bem esse jantar chique com os clientes hoje à noite, respondi. Pede lagosta, vai no cartão da empresa. Mais tarde, naquela noite, ela me mandou uma foto do jantar de 5 pratos que serviram para ela. Você tinha razão, a lagosta estava maravilhosa, escreveu. Na sexta-feira, ela me mandou uma foto da vista da cidade de Chicago pela janela do hotel. Reuniões o dia inteiro, mas pelo menos tenho essa vista nos intervalos. Nossa, que vista linda, respondi. Você vai tirar esse dia de letra. Falo com você hoje à noite. Tivemos uma ligação normal pelo telefone, e ela falou sobre os clientes com quem estava trabalhando. Eu também contei sobre meu dia no escritório. Tudo parecia tão normal. No sábado de manhã, ela me mandou mensagem antes do voo de volta. Já arrumei tudo. Vou para o aeroporto em breve. Mal posso esperar para chegar em casa. Te amo. Eu respondi, vou estar te esperando no aeroporto com um sorriso enorme. Boa viagem e até já. Olhando para trás agora, eu não consigo acreditar como tudo parecia tão perfeito, comum e tranquilo. Jenna estava me mandando mensagens como sempre fazia, dando atualizações, mostrando fotos, sem demonstrar nenhum sinal de que tinha me traído completamente e jogado nosso casamento fora pelas minhas costas. Acho que isso só mostra como uma pessoa falsa consegue fingir que está tudo normal enquanto esconde uma verdade sombria. No sábado de manhã, fui ao aeroporto buscar Jenna. Quando ela saiu do avião, me deu um beijo rápido, mas parecia distraída. Eu achei que fosse apenas cansaço da viagem. Naquela noite, estávamos nos preparando para ir ao jantar de aniversário de 60 anos do meu padrasto. Enquanto Jenna fazia a maquiagem, ela parecia mais quieta do que o normal. Perguntei algumas vezes se ela estava se sentindo bem, e ela respondeu com insistência, sim, estou bem. Durante o jantar, Jenna conversou e riu com a minha família como sempre fazia. Se havia algo errado, eu certamente não consegui perceber. Tudo parecia normal e bem. No dia seguinte, domingo, seguimos nossa rotina habitual de fim de semana. Compras no mercado, limpeza da casa e algumas tarefas pendentes. Jenna parecia talvez um pouco menos animada do que o normal, mas, mais uma vez, eu não dei muita importância. A segunda-feira chegou, e Jenna voltou ao trabalho. Nós trocamos pequenas mensagens ao longo do dia, como sempre fazíamos. Por volta das 4 da tarde, enquanto eu dirigia de volta para casa depois do trabalho, apareceu uma mensagem dela no meu celular. Acho que estou com candidíase. Vou ver isso quando terminar o expediente. Respondi, que droga. Isso é horrível. Tomara que não seja uma IST, risos. Eu estava claramente brincando, mas Jenna respondeu apenas, haha, sem emojis, sem nada. Aquilo não era típico dela, e foi o primeiro sinal de que havia algo estranho. Alguns quilômetros depois, antes mesmo de eu encontrá-la em casa, Jenna me mandou outra mensagem do nada. Aquele comentário que você fez sobre ser uma IST foi meio estranho. Você não acha mesmo que eu estou te traindo, acha?
Achei aquela reação extremamente estranha. Respondi, claro que não. Eu só estava brincando. Está tudo bem? Ela respondeu imediatamente, sim, tudo certo. A resposta rápida pareceu fria e evasiva, e comecei a sentir um aperto estranho no estômago. Alguma coisa simplesmente não parecia certa. Nos dias seguintes, depois que Jenna voltou da viagem, ela continuou reclamando que os sintomas estavam piorando. A candidíase está tão dolorida e coçando tanto que eu mal consigo aguentar. Ela me escreveu na quarta-feira à tarde. Vou tentar marcar uma consulta com o Dr. Sanches hoje para ver isso de novo. Nossa, isso parece horrível, respondi. Tomara que o médico te passe algum remédio mais forte para acabar com isso de uma vez. Quando cheguei em casa naquela noite, Jenna já estava na cama. O médico confirmou que é uma candidíase forte, além de um caso de vaginose bacteriana. Ela me disse, cansada. Ele te deu antibiótico ou alguma coisa assim? Perguntei. Sim, receitou 2 medicamentos diferentes que vou ter que tomar por 2 semanas seguidas. Ela respondeu. Estou tão cansada de me sentir doente. Mal posso esperar para isso finalmente passar. Eu sei, amor. Você deve estar se sentindo péssima. Me avisa se precisar de alguma coisa, eu disse, com pena. Claro que agora eu percebo que Jenna estava mentindo descaradamente para mim o tempo todo. Ela sabia muito bem que aquelas infecções misteriosas eram infecções sexualmente transmissíveis que pegou naquela noite suja com um desconhecido. Mas, naquela época, eu sentia apenas preocupação e empatia pelo sofrimento da minha esposa. Eu levava sopa para ela na cama, fazia massagens nas costas dela e garantia que tivesse tudo de que precisava para melhorar. Enquanto isso, ela escondia esse segredo horrível que destruiria nossas vidas. Claramente, ela subestimou a força da verdade, porque cedo ou tarde tudo viria à tona. A teia de mentiras dela estava destinada a desabar, junto com o nosso casamento. Quando ela voltou da consulta seguinte, me contou que agora também tinha recebido o diagnóstico de candidíase oral, além da candidíase forte que já estava tratando. Na época, eu não fazia ideia do que era aquilo, então Jenna explicou que era uma infecção por fungos na boca. Aquilo me deixou desconfortável. Com ela tão doente, eu decidi manter uma certa distância física. Eu não sabia, naquele momento, o quanto aquele instinto seria importante. Olhando para trás, as infecções estranhas de Jenna logo depois de uma viagem de trabalho eram uma bandeira vermelha enorme. Alguma coisa estava muito errada. Jenna acabou ficando praticamente de cama pelo resto daquela semana. Ela faltou ao trabalho e passou os dias na cama ou jogada no sofá. Eu sentia pena de vê-la tão mal, mas continuava tentando manter distância. No fim da semana, ela começou a melhorar, mas as coisas só ficaram ainda mais estranhas a partir dali. Uma noite, cheguei do trabalho e encontrei Jenna deitada na cama, chorando. Sentei ao lado dela, passei a mão nas costas dela e perguntei o que havia acontecido. Ela fungou e disse, não é nada. Eu só não estou me sentindo eu mesma ultimamente. Acho que vou começar a fazer terapia. Aquilo me deixou confuso, porque Jenna nunca tinha mencionado estar lutando contra a depressão ou precisar conversar com um terapeuta. Tentei perguntar com cuidado se havia algo específico sobre o qual ela queria falar, mas ela insistiu que estava bem e que só precisava de alguém para conversar. Eu conhecia Jenna o suficiente para saber que havia algo maior acontecendo por baixo da superfície, mas ela claramente ainda não estava pronta para se abrir comigo. Nas semanas seguintes, Jenna começou a terapia, mas continuou evasiva sobre o que exatamente a incomodava. Algumas vezes, eu chegava em casa e a encontrava chorando de novo. Quando eu perguntava o que havia de errado, ela dizia coisas estranhas, como, é só isso mesmo. A vida é só isso? É isso que eu quero para o resto da minha vida. Ela parecia estar questionando todo o nosso relacionamento, e aquilo me pegou completamente de surpresa. Nós estávamos casados havia 5 anos, e ela nunca tinha demonstrado dúvidas antes. Comecei a perceber que todos aqueles problemas tinham surgido imediatamente depois da viagem de trabalho dela. Minha mente corria enquanto eu tentava juntar as peças e entender o que poderia ter acontecido enquanto ela esteve fora para provocar uma mudança tão drástica no humor e no comportamento de Jenna. Então chegou a noite fatídica de 17 de setembro. Jenna e eu estávamos nos preparando para dormir quando ela começou a chorar de novo. Naquele ponto, eu já estava frustrado e decidido a descobrir a verdade. Jenna,
Eu sei que alguma coisa está acontecendo desde a sua viagem de trabalho. Por favor, fala comigo. Seja o que for, nós vamos enfrentar isso juntos. Ela balançou a cabeça com amargura e disse: não. Se eu te contar, você nunca vai querer resolver nada. Minha adrenalina disparou, e senti meu estômago embrulhar. Naquele instante, eu soube o que estava prestes a ouvir. Jenna engasgou com as palavras e disse: eu tive uma noite com outro homem durante a viagem de trabalho. Naquele momento, foi como se o mundo inteiro desabasse debaixo dos meus pés. De repente, todos os sinais, todas as bandeiras vermelhas e todos os pressentimentos se encaixaram. Eu me senti enjoado de choque enquanto Jenna continuava explicando o que tinha acontecido. Segundo a confissão dela, depois de terminar o jantar com os clientes naquela noite, ela decidiu passar no bar do hotel para tomar uma última bebida antes de subir para dormir. Isso, por si só, já era incomum, porque normalmente, depois de eventos de trabalho, Jenna ia direto para o quarto descansar. Mas naquela noite, por algum motivo, ela resolveu ser mais sociável. Ela se sentou no bar e pediu uma taça de vinho. Foi então que um empresário aleatório começou a puxar conversa com ela. Jenna disse que ele tinha 40 e poucos anos, era alto e razoavelmente bonito. Ela admitiu que, quando ele começou a flertar com ela, gostou da atenção. O homem perguntou o que a tinha levado à cidade, e eles perceberam que os dois estavam ali por causa de viagens de trabalho. Conversaram sobre seus empregos e sobre de onde vinham. Jenna mencionou que nós não tínhamos filhos, como se tivesse oferecido aquele detalhe pessoal com facilidade demais. Enquanto conversavam, uma taça de vinho virou várias, e os dois foram ficando cada vez mais bêbados. Jenna disse que perdeu a noção de quanto tinha bebido. Aparentemente, o empresário estava pagando rodadas e ela não quis recusar. Por volta das 3 da manhã, depois de horas bebendo juntos, o homem sugeriu que eles saíssem dali e fossem para algum lugar mais privado. Aquilo deveria ter sido sinal para Jenna recusar educadamente e ir sozinha para o quarto dela. Mas, infelizmente, ela aceitou e saiu do bar com ele. Os dois pegaram o elevador até o quarto dele no hotel. Pela própria confissão dela, naquele momento Jenna sabia muito bem para onde aquilo estava indo, mas foi mesmo assim, apesar de ser uma mulher casada. Dentro do quarto, uma coisa levou rapidamente a outra. Em seu estado bêbado e imprudente, os votos de casamento de Jenna não significaram nada. Ela se entregou àquele estranho, me traindo e traindo o nosso casamento da pior maneira possível. Uma coisa levou a outra, e os dois acabaram tendo uma relação sem proteção. Jenna disse que nem sequer lembrava o nome dele. Na manhã seguinte, ela voltou escondida para o próprio quarto, cheia de culpa e vergonha, mas já era tarde demais. O estrago já estava feito. Ela tinha tomado a decisão que nos destruiu. Eu fiquei sentado ali, em silêncio absoluto, incapaz de processar a bomba que acabará de cair sobre o nosso casamento. Jenna chorava e implorava para que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele pelo menos se cuidou, ouvi minha própria voz perguntar, quase sem emoção. Eu não sei, Jenna sussurrou. Foi tudo meio confuso. Agora estava claro porque ela tinha voltado daquela viagem com infecções estranhas. Aquele sujeito nojento tinha passado doenças para minha esposa, a mulher que eu amava e em quem eu confiava. Jenna continuou confessando, em meio às lágrimas, dizendo como ele era bonito e charmoso, e como a fez se sentir desejada. Eu fiquei completamente destruído ao ouvir aqueles detalhes. Minha esposa tinha quebrado nossos votos sagrados por causa de uma noite sem valor com um desconhecido. Depois que o choque inicial passou, fui tomado por uma raiva enorme. A mulher que eu amava e em quem confiava tinha me traído da forma mais cruel possível. Como você pôde fazer isso conosco? Como você pôde fazer isso comigo? Gritei para Jenna, com lágrimas de raiva nos olhos. Ela se encolheu e tentou segurar a minha mão. Por favor, eu sinto muito. Deixa eu explicar. Eu afastei a mão dela, incapaz de suportar o toque. Não. Não existe explicação que justifique o que você fez. Você destruiu tudo. O rosto de Jenna desabou, e ela começou a chorar nas próprias mãos. Senti uma pontada de culpa ao vê-la daquele jeito, mas eu estava furioso demais para consolá-la. Eu achava que você era diferente, Jenna. Eu achava que o que nós tínhamos era real, importante. Agora vejo que era tudo mentira. Não, por favor, ela disse, engasgada.
O que nós temos significa tudo para mim. Aquela noite foi o maior erro da minha vida. Você precisa acreditar em mim. Soltei uma risada amarga. Acreditar em você? Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diga? Meu Deus, Jenna, nós somos casados. Você fez votos comigo e depois traiu esses votos por quê? Por uma aventura barata com um homem qualquer? Ela balançou a cabeça desesperada. Aquilo não significou nada, eu juro. Eu estava bêbada, e ele me deu atenção. Ele me fez sentir desejada, mas não era real. Você é a pessoa com quem eu quero ficar. As desculpas dela só me deixaram ainda mais irritado. Segurei meu próprio cabelo, frustrado, tentando entender como ela tinha conseguido fazer algo tão egoísta e cruel. Sinto como se eu nem soubesse quem você é, eu disse friamente. A mulher que eu amava nunca teria se escondido pelas minhas costas desse jeito. Ela nunca teria colocado o nosso casamento em risco por causa de uma noite idiota. Jenna soluçava com o rosto nas mãos. Normalmente, vê-la assim teria me dado vontade de confortá-la, mas naquele momento aquilo só aumentava minha raiva e meu ressentimento. Acho que nunca vou conseguir te perdoar por isso, eu disse em voz baixa. Você nunca vai recuperar minha confiança, e talvez nunca entenda o tamanho do estrago que causou. Com aquelas últimas palavras amargas, saí de perto de Jenna. Meu coração estava destruído além de qualquer reparo. A mulher que eu tinha amado tão profundamente havia desaparecido, substituída por uma estranha mentirosa que eu já não reconhecia. As semanas depois da confissão de Jenna foram alguns dos períodos mais sombrios da minha vida. Eu fui engolido por uma mistura insuportável de emoções: luto, raiva, humilhação, tristeza e depressão. Meu humor virou uma montanha-russa. Em alguns dias, eu mal conseguia sair da cama, faltava ao trabalho e ficava debaixo das cobertas, afundado no desespero. Em outros dias, a raiva tomava conta, e eu me pegava gritando e jogando coisas pela casa. Parei de comer direito. Parei de dormir normalmente. Perdi peso. Perdi o foco no trabalho. Sentia como se estivesse perdendo o controle da realidade. Jenna pisava em ovos perto de mim durante esse período. Ela tentava me incentivar com cuidado a procurar um médico, mas eu recusava. Eu era orgulhoso demais para admitir o quanto aquilo estava me destruindo por dentro. Finalmente, depois de ter uma crise de pânico completa no trabalho, percebi que precisava de ajuda. Meu médico me receitou antidepressivos e remédios para a ansiedade. Conforme os medicamentos começaram a fazer efeito aos poucos, consegui voltar a funcionar no dia a dia, mas por dentro eu ainda me sentia completamente quebrado. A dor e a raiva continuavam logo abaixo da superfície. Jenna continuava tentando desesperadamente consertar as coisas. Eu faço qualquer coisa para resolver isso. Qualquer coisa, ela implorava. Mas aquelas palavras soavam vazias para mim. Ela me escreveu cartas de desculpas, mandou flores e sugeriu terapia de casal, mas eu não tinha o menor interesse. Para mim, a mulher que eu tinha amado já não existia. Nosso casamento tinha sido destruído de um jeito irreparável. Por um tempo, continuamos seguindo a rotina, morando juntos, mas sem nenhuma conexão emocional. O amor que um dia existiu foi substituído por distância, ressentimento e desconfiança. Eu passei a dormir no quarto de hóspedes. Cruzávamos um com o outro no corredor como fantasmas. Nossas únicas interações eram conversas curtas e tensas sobre coisas da casa. Não havia mais risadas, não havia mais calor, não havia mais companheirismo. Só amargura, dor e lembranças difíceis pairando no ar. Nosso casamento, que um dia tinha sido bonito, foi reduzido a uma encenação vazia. O dano era irreversível. A mentira tinha envenenado tudo. Eu sabia que o relacionamento que eu tanto valorizava tinha acabado para sempre. Nenhum pedido de desculpa seria capaz de trazê-lo de volta. Jenna continuou fazendo terapia, dizendo que não entendia por que tinha feito aquilo. Ela estava desesperadamente arrependida e queria que eu perdoasse a traição, mas, para mim, isso era impossível. As imagens e detalhes ficaram gravados na minha mente. Talvez, com o tempo e a distância, nós pudéssemos reconstruir algum tipo de amizade ou pelo menos uma convivência civilizada, mas a doença que Jenna também tinha me transmitido mantinha a ferida sempre aberta. Eu simplesmente não conseguia superar. Tentei curar os pedaços quebrados de mim mesmo com terapia e reflexão. No fim,
percebi que precisava deixar Jenna ir completamente para conseguir seguir em frente com a minha vida. Depois de meses de idas e vindas, nosso casamento, que um dia tinha sido lindo, terminou em um divórcio amargo. No começo, fiquei devastado, mas, com o tempo, aceitei que aquilo era o melhor. Eu sabia que merecia uma parceira que me amasse e me valorizasse da mesma forma que eu a valorizaria. Jenna vivia se desculpando e se culpando por aquela noite imprudente. Acredito que o arrependimento dela era sincero, mas ela nunca poderia desfazer o estrago. Nosso relacionamento amoroso foi destruído no instante em que ela tomou aquela decisão. Esse capítulo doloroso me ensinou muito sobre confiança, comunicação e sobre como o amor pode ser frágil. Hoje, sou mais cauteloso, mas ainda estou aberto a encontrar uma parceira verdadeira um dia. Para qualquer pessoa que esteja passando pelo que eu passei, eu digo, seja forte. Com o tempo, seu coração vai se reconstruir mais forte do que antes. Atualização. Já se passaram 5 longos meses desde que o caso de Jenna veio à tona e destruiu o nosso casamento. De muitas formas, eu ainda me sinto perdido e quebrado. A traição cortou tão fundo que não sei se as feridas um dia vão cicatrizar por completo. Na maioria dos dias, eu apenas sigo a rotina como se estivesse dentro de uma névoa, sem estar realmente presente. A tristeza e a raiva me acompanham para todos os lugares. Muitas vezes, evito eventos sociais e me isolo em casa, tentando escapar das perguntas sobre como Jenna e eu estamos. A última sexta-feira 13 foi um desses dias ruins. Chovia muito quando saí do trabalho, mas eu quase não percebia, perdido nos meus próprios pensamentos melancólicos. Dirigi para casa no automático, olhando fixamente para a frente. Quando cheguei à minha rua, de repente lembrei que não tinha comida em casa. Irritado por ter que dirigir de novo debaixo da chuva, voltei descuidadamente para a avenida principal. Foi então que cometi o erro idiota de não olhar direito e acabei batendo em um carro que vinha na direção contrária. Felizmente, nós dois estávamos devagar, mas ainda assim houve alguns danos. Fiquei sentado ali, me xingando em silêncio enquanto a chuva continuava caindo. Agora, meu humor terrível tinha causado um acidente e prejudicado outra pessoa. Eu temia ter que sair do carro e encarar a outra motorista. Respirei fundo, saí no meio do temporal e me aproximei do outro veículo. A motorista era uma mulher que parecia ter mais ou menos a minha idade. Eu sinto muito mesmo, eu disse com sinceridade. A culpa foi totalmente minha. Eu não estava prestando atenção. Para minha surpresa, ela me deu um sorriso gentil. Por favor, não se preocupe. Essas coisas acontecem, respondeu com calma. O dano não parece tão grave. Você está bem? Eu assenti, surpreso com a reação generosa dela. Trocamos informações, e ela me tranquilizou de novo, dizendo para eu não me culpar tanto. A compaixão dela foi como ar fresco depois de meses de raiva e amargura. No dia seguinte, decidi ligar para ela para saber se estava tudo bem e assumir novamente a responsabilidade pela minha direção descuidada. Descobri que o nome dela era Nicole. Sem ressentimentos, Nicole disse logo de início. Mas sabe, um café e um pedaço de bolo de chocolate fariam eu me sentir ainda melhor. Eu ri, e aquela foi a primeira risada verdadeira que eu dava em muito tempo. Sugere que nos encontrássemos naquele fim de semana para tomar café. Nicole e eu conversamos por horas. Era tão fácil falar com ela que, sem perceber, comecei a me abrir sobre o fim do meu casamento, embora tenha poupado os detalhes mais dolorosos. Nicole ouviu com empatia e também compartilhou algumas experiências difíceis do trabalho dela como médica, falando sobre pacientes, perdas e como a vida podia mudar de uma hora para outra. O que você está passando parece muito difícil, mas o mais importante é que você tem sua saúde e ainda tem toda a vida pela frente, ela disse. As palavras dela tocaram algo profundo dentro de mim. Ela estava certa. Enquanto eu ainda estivesse respirando, precisava continuar avançando. Pela primeira vez em meses, senti um pequeno brilho de esperança. Nicole e eu começamos a sair juntos, levando tudo devagar. Depois de viver tanto tempo debaixo de uma nuvem escura, finalmente me lembrei de como era sentir felicidade de novo. Ela se tornou meu raio de sol atravessando a escuridão. Estar com ela me dava energia e motivação. Comecei a cuidar melhor de mim, a me reconectar com amigos e a sentir uma empolgação verdadeira pelo futuro. Eu sabia que, com Nicole ao meu lado, o próximo capítulo da minha vida poderia ser bonito.
Mal posso esperar para construir uma família e compartilhar meu mundo com ela. Embora Jenna tenha me ferido profundamente, eu estou me curando e pronto para amar novamente. Chegamos ao fim da história de hoje. Quero muito saber a sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Se esta história prendeu a sua atenção até o final, não se esqueça de deixar o seu like. E, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Todos os dias eu trago histórias novas e envolventes para você. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima história.